Elfos, fadas, dragões e outros elementos ajudam a compor o universo das histórias de fantasia. Mas você já pensou na criatividade, na engenhosidade que são necessárias para os autores destas narrativas? Bem-vindos ao maravilhoso universo das histórias de fantasia. Olá, eu sou Isabel Costa e você está no Letras e Livros, o programa da TV O Povo sobre leitura, literatura e novos autores. Nessa primeira temporada, estamos falando sobre literatura de fantasia e ao longo das próximas semanas teremos entrevistas, listas e muito conteúdo para você. E para essa edição do Letras e Livros, nós convidamos o Matheus Lins. Ele é um autor cearense, tem 6 livros publicados e centra a produção na literatura de fantasia. O Matheus também trabalha com oficinas e cursos de escrita criativa há 3 anos aqui em Fortaleza. E ele é advogado e está fazendo mestrado na área de Direito. Olá, nós estamos aqui com o Matheus Lins, o autor cearense. Bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Bel. É uma honra ter o Matheus aqui, que é um escritor de fantasia. E eu começo te perguntando, você já tem 6 livros publicados, entre antologias e livros solo. Como é que você faz para criar um universo que seja fantástico, cheio de criaturas maravilhosas, mas que ao mesmo tempo seja crível para os leitores? A criação ela demanda um pouco de estudo. No caso, o estudo a respeito do cenário, o estudo a respeito dos personagens. Então, acredito que eu sempre passo um pouco sobre esse caminho, por esse caminho. Tento também buscar referência nas literaturas que estão sendo produzidas, para que eu consiga ter uma experiência, oferecer em verdade uma experiência ao leitor, que ele possa se sentir abraçado por aquele livro, que ele possa realmente se envolver com aquele livro. Matheus, e sobre a verossimilhança? Porque alguns autores acabam errando um pouquinho na mão, às vezes. Eu acredito que é um risco que se corre ao desenvolver uma história. A história, muitas vezes, ela vai por caminhos que muitas vezes o leitor e o escritor não está preparado para experimentar dentro da história. E, muitas vezes, na construção de um enredo, é interessante ter um guia, ter um papel, ter um roteiro de onde você vai parar com aquela história. Então, muitas vezes, isso pode ajudar também no aspecto da verossimilhança, no sentido de como que eu vou explorar algo que se torne verossímil ao leitor. E eu acredito que existem autores que fazem isso muito bem, né? Como é o caso da J.K. Rowling, autora de Harry Potter, né? Sim, ela consegue explorar um mundo fantástico, um universo fantástico, de forma que muitas vezes você como leitor se sente lá dentro. E eu acho que foi exatamente por causa desse resgate que ela fez com a fantasia e esse convite que ela propôs ao leitor, que o livro se tornou exatamente um marco na época que Harry Potter foi lançado, na época que os filmes começaram a ser produzidos. Até porque a literatura fantástica ela começou também a ganhar fôlego, muito com a J.K. Rowling, muito também com Tolkien, há alguns anos atrás, que é outro autor que explora a verossimilhança dentro de um universo fantástico. E isso a ponto do universo dele, a Terra-média, ser um próprio personagem da história, ser um próprio personagem do livro. Ela tem tanta vida que, para ele, a Terra-média é um personagem, acaba sendo um dos protagonistas da história do Tolkien. Matheus, você falou da J.K. Rowling, que tem os livros que são fantásticos, nós já falamos sobre ele aqui no Letras e Livros, mas os filmes de Harry Potter, né, também se tornaram um fenômeno ao redor do mundo. E com muitas outras histórias de fantasia, isso acontece, essas histórias acabam indo para o audiovisual. Quando tu escreve, tu pensa nisso, em algum dia transformar essas histórias, ou tu pensa como essas histórias ficariam na tela de um cinema ou na tela de uma televisão? Quando você está escrevendo, pelo menos no meu processo de criação, eu realmente acabo focando muito na história. E às vezes a história é tão viva que eu acabo imaginando a história acontecendo de verdade, como fosse uma convivência, fizesse parte da realidade, ou muitas vezes a imaginação vai mesmo para uma vertente de uma produção cinematográfica. Acredito que também por conta da influência que a gente recebe dessa mídia, de que muitos livros vão sendo adaptados para essa mídia. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito que seja, sim, um sonho de muitos autores. E eu adoraria se acontecesse com alguma obra, algum conto, algum romance, mas é algo que, a princípio,
não tem como ter o controle, não tem como ter a intenção, a dimensão. Mateus, dentro da tua experiência, em algum dos contos que você tem publicado em alguma antologia, ou até mesmo nos teus romances, você já teve algum personagem que se sobressaiu da história e fez você repensar a lógica interna do texto? Teve um personagem, sim, que foi o Pedro, do Reino de Mira. A história ela se passa num conflito que é trazido para dentro de um reino que se assemelha a tudo que pode ser seguro, né? Então, não existe perigo dentro do reino, mas esse perigo chega em dado ponto da história e a princesa Mira, ela se vê a única pessoa capaz de proteger as pessoas que ela ama, então ela embarca em uma jornada para poder salvar as pessoas do reino. Quando eu imaginei a história, a Mira era a única pessoa que seguiria nessa jornada. E depois surgiu o Pedro, né? Que o Pedro é o melhor amigo dela, mas o Pedro, ele a princípio não iria sair do reino junto com ela. Nesse cronograma que você elaborou. Isso. E sendo que o envolvimento dos personagens funcionou tão bem que eu achei necessário a presença dele e, em verdade, conseguir trazer para dentro da história alguns elementos chaves que fizessem ele realmente ter uma importância para seguir nessa jornada. Então, os dois acabam embarcando juntos nessa jornada, vivem experiências juntos e se constroem juntos. Então, eu achei muito bacana também essa perspectiva que a história me apresentou, porque ela ganhou vida. Era algo que não estava planejado, mas que eu achei que ficou muito melhor assim do que como estava planejado antes. Dá para perceber que esse livro é o teu queridinho, né? Sim, o Reino de Mira é o meu xodó, porque eu acredito que todas as coisas boas que vieram por meio da literatura vieram depois do lançamento desse livro. Então, também por ele ser um romance, é o meu único romance publicado. Então, ele tem uma carga muito boa, uma carga que ela agrega muito e ela diz muito sobre a minha experiência como autor. Hoje, se eu lesse o livro novamente, eu iria querer mudar muitos pontos, mas... Natural. Sim, mas toda a história que está ali escrita, ela diz muito sobre quem era o Mateus na época que escreveu. Eu escrevi o livro, tinha 16, publiquei com 17. Então, a escrita ela vai amadurecendo também ao longo do tempo. Entre essas coisas boas que você citou, que a literatura trouxe para a tua vida, eu tenho certeza que uma delas é os cursos, né, e as oficinas de escrita criativa. Sim. Que você vem ministrando aqui em Fortaleza, inclusive aqui na Livraria Duma, onde a gente está gravando a primeira temporada do Letras e Livros. O Mateus já ministrou cursos várias vezes. Como é essa experiência de ajudar o outro na construção do texto? É muito prazerosa, Bel. É muito prazerosa porque vem de vários estudos que eu fui fazendo. Esses estudos começaram quando eu realmente senti necessidade em aprimorar a escrita. Então, eu precisei estudar sobre teoria literária, precisei estudar sobre os elementos essenciais da narrativa, técnicas de escrita, como que eu vou conseguir ditar um ritmo de leitura mais acelerado para o meu leitor, como que eu vou pegar o leitor na primeira página do livro, como que eu vou colocar uma frase de impacto para que o leitor ele se sinta realmente angustiado em querer continuar lendo. Então, todas essas perspectivas que nasceram de curiosidade, de uma ideia de aprimoramento, eu acredito que eu consegui formar uma bagagem muito boa. E eu me perguntei, por que eu não posso compartilhar essa bagagem? Eu quero compartilhar essa bagagem. E eu acredito que todo conhecimento de troca, ele gera uma interação fantástica, porque são muitas ideias boas que nascem durante as oficinas. E eu realmente me sinto muito leve quando eu vejo as pessoas interagindo, quando eu vejo as pessoas discutindo, quando eu vejo as pessoas trazendo contrapontos. E uma coisa que eu sempre digo quando eu inicio uma oficina, eu não estou aqui como aquela pessoa que tem o conhecimento, eu estou aqui também para aprender junto com vocês. Mateus, e dentro da tua produção tem também as antologias, né? Os autores gostam muito, eles ficam publicando em conjunto. Como é esse processo colaborativo e como é ver o teu texto junto do texto de outras pessoas? Eu vejo uma troca coletiva, no sentido de que estão lá várias pessoas da qual você muitas vezes não conhecia, não tinha contato sobre a literatura que aquelas pessoas produziam. E a partir de uma obra conjunta, a partir desse livro, você começa a conhecer outros autores. E muitas vezes você vai também conhecendo caminhos que esses autores foram trilhando para poder chegar até ali. Outras obras que eles têm. Então, eu acho que é uma troca mútua. Tanto de você doar um texto para a antologia, como de você conhecer uma infinidade de outros textos, uma infinidade de outras mentes, que pensam de formas diferentes que você, mas que estão ali por um ponto comum, que é exatamente a produção de um livro, a produção dessa obra.
Matheus, e na tua experiência no mercado editorial, tem também o teu trabalho como organizador de antologias, não só como participante, e também quando você trabalhou em uma editora e você fazia preparação desses textos. É complicado mexer no texto alheio? É muito delicado, Vel, porque quando você está do outro lado, você passa a encarar o texto como uma obra comercial, como um produto que vai ser oferecido ao leitor, que vai ser o consumidor final do livro, e você tem que trazer um retorno financeiro com aquele produto que está sendo oferecido. Então, essa responsabilidade pesava um pouco, mas quando eu pegava o texto para ler e eu via realmente o texto muito cru, fazia observações, né, fazia análise, sempre tentando deixar a escrita o mais comercial possível e conversava com o autor do texto. Quando se olha a escrita a partir de uma perspectiva comercial, você tem que muitas vezes gerar impacto, ditar ritmo e fazer com que o leitor se sinta atraído por aquilo. E muitos cortes são feitos, às vezes textos de 6, 7 páginas saíam com 3, 4 páginas. E eu acredito que essa experiência, ela me enriqueceu muito como escritor. Matheus, você já falou hoje da J.K. Rowling, que é uma autora maravilhosa, que todo mundo ama. Sim. E falou também do Tolkien, que é outra referência da literatura de fantasia. Mas quais são as tuas outras referências? Quem é que você tem lido desse universo de fantasia? Bom, é um autor que eu gosto muito de fantasia, brasileiro, apesar do nome americanizado, mas é um pseudônimo, é o Rafael Dracon. Né? Eu acho que ele aborda a fantasia de uma perspectiva muito interessante, porque ele quebra a parede do livro de que ele muitas vezes conversa com o leitor. Então acho isso uma perspectiva muito bacana de você abordar dentro da literatura. E uma autora que particularmente eu tenho uma grande uma grande afeição literária é a Socorro Racioli. A Socorro Racioli, que é cearense, né? Publicada pela editora Duma. Né? Ela consegue abordar dentro das narrativas uma perspectiva de que isso, pelo menos no livro A Cabeça do Santo, né? Uma perspectiva de trazer um pouco da fantasia mesclada com também a nossa própria cultura, elementos que nos identificam como povo. E esses recursos que a Socorro utiliza, a forma também como ela desenvolve a narrativa, gera em mim uma curiosidade muito grande. O texto dela é muito rico, né? O texto dela é muito rico. Matheus, muito obrigada por ter participado do Letras e Livros. Uma honra ter você aqui. E quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho ou adquirir os teus livros, como é que faz? Bel, eu que agradeço muito pelo convite. Foi uma grande honra estar aqui. Agradeço a você, agradeço a produção da TV O Povo. E para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre as novidades, em verdade eu vou deixar o nick do meu Instagram, que é Matheus R. Lins, @MatheusRLins. E quem quiser, eu sempre vou estar postando novidades, seja de oficinas de escrita, seja a respeito de produções de livros ou de produções de obras coletivas. E também pode trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer. E eu também comercializo os livros diretamente, né? Você pode entrar em contato, a gente marca e eu entrego o livro a você. É bom que vai com dedicatória. E não tem intermédio, não tem livraria, é direto com o autor. E a autora indicada de hoje é a Cornélia Funke. Ela é pouco conhecida aqui em terras brasileiras, mas é autora de uma trilogia que me cativa imensamente. Coração de Tinta. Na história, uma pessoa é capaz de tirar os personagens de dentro dos livros apenas fazendo a leitura. O problema é que essa pessoa encantadora de livros vai tirar personagens bons, mas vai tirar também alguns personagens que não são nada confiáveis. E, junto disso, as pessoas que estão aqui no mundo real acabam indo parar dentro dos livros. Então, Coração de Tinta é a trilogia da Cornélia Funke. Ela começou com esse primeiro livro, os leitores gostaram tanto que ela acabou tendo que completar a trilogia com mais 2 livros, O Sangue de Tinta e O Morte de Tinta. E para quem não conhece, tem também um filme de 2008. Mas eu particularmente acho que essa trilogia é muito melhor do que o filme.
E o Letras e Livros fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Esse é o programa de leitura, literatura e novos autores da TV O Povo. Ao longo das próximas semanas, nós ainda temos muito mais conteúdo para você. Até logo!